A faxineira surpreendeu todos ao falar alemão com o milionário na recepção desaparecida. Era um dia comum no Hotel Luxor, mas Júlia sabia que seu cotidiano sempre tinha um toque de excepcional. A camareira de cabelos castanhos e olhos expressivos se movia pelos corredores ornamentados, tentando driblar as dificuldades financeiras e a saúde frágil da mãe. Sabia que com um passado brilhante em literatura e fluência em alemão, seu destino deveria ser diferente, mas a realidade de limpar quartos requintados a opunha constantemente a um mundo que parecia tão distante. Enquanto resolvia as tarefas diárias, um murmúrio começou a ecoar pela recepção. Hóspedes cochichavam sobre um novo milionário que estava se alojando. Klaus Reinhardt. O nome soava poderoso e intrigante. Ele era o tipo de homem que todos notariam, em alemão. Sem pensar duas vezes, movida por um instinto incontrolável, Júlia se aproximou. "Posso ajudar?" Sua voz era firme, mas o coração batia forte. Como ele a olhou! A surpresa dela ao ver o rosto do homem desmoronar em um sorriso era indescritível. Ao se comunicarem, as pessoas ao redor se calaram. A faxineira estava agora no centro de uma cena que parecia saída de um filme. Mas essa mágica teve um custo. Marta, sua colega, observou da distância, o olhar fulminante. Inveja não é um quadro raro em ambientes de trabalho, e neste dia, ela decidiu que Júlia tinha algo a esconder. Uma denúncia anônima flutuou para o superior, insinuando um romance impróprio entre a camareira e o hóspede, manchando a reputação de Júlia como uma simples funcionária. André, o proprietário do hotel, ficou intrigado com o talento que se manifestara de maneira tão inusitada. Um bate-papo com Júlia mudou tudo. Ele viu que a faxineira tinha brilho e inteligência. Ele a encorajou a lutar por sua posição. Mas o clima estava tenso. As murmurações começaram a crescer e seu rosto estava na boca de outros. Quem ela pensava que era para ousar ser mais do que uma camareira? Mas, em meio a toda a confusão, veio a bomba. Klaus Reinhardt não era apenas um milionário. Era seu pai biológico, um homem que Júlia sempre sonhou em conhecer, mas nunca teve a chance. O choque a paralisou. Agora, além de lidar com as fofocas e a insegurança no trabalho, ela tinha que enfrentar essa verdade que balançava suas crenças sobre família e pertencimento. Enquanto as emoções se desenrolavam, Júlia se viu em um impasse. Aceitar a proposta de André significaria um novo caminho, mas teria que enfrentar não apenas a adversidade profissional, mas também os fantasmas de um passado que parecia puxá-la para o fundo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as emoções se desenrolavam, Júlia sentia o peso do mundo sob seus ombros. Os olhos todos estavam em cima dela. O murmúrio crescente parecia um rugido distante, mas iminente. Ela se virou para Klaus, o coração disparado. Seria possível que ele não soubesse? Aquele homem ali, apaixonante, que lhe abriu um mundo novo, agora era um enigma mais profundo. "Você é meu pai?" A pergunta quase saiu como um sussurro, mas o impacto foi como uma bomba. Klaus ficou paralisado, a expressão de espanto no rosto, antes de relaxar os ombros e soltar um riso nervoso. "Você não deve brincar com isso, Júlia." Mas o olhar dele não era de desdém, era de algo mais profundo, como se a verdade estivesse à espreita nas sombras. Mas antes que qualquer um pudesse questionar mais, a tranquilidade do hotel foi interrompida por um barulho estrondoso. A porta da recepção se abriu com força, e um homem de aspecto ameaçador entrou, com um olhar fulminante. Ele não parecia ter bom caráter.
Klaus! Gritou. A voz dele era um trovejar que congelou o ar. Os hóspedes se viraram, sussurrando. André, o proprietário do hotel, apareceu na porta. O que está acontecendo aqui? O homem ameaçador ignorou a pergunta e avançou, os olhos colados em Klaus. Você se achou muito esperto, não é? Temia que você não aparecesse. As palavras vieram como uma faca. A tensão cresceu instantaneamente. Júlia, perdida na situação, sentiu um tremor percorrer seu corpo. Klaus afastou-se lentamente, tentando colocar distância entre eles. Eu não quero mais isso. Começou Klaus, mas a frase ficou no ar. Você não pode fugir, Klaus. Você tem uma dívida a cumprir. O homem se aproximou ainda mais, cada passo ecoando na recepção. O silêncio estrondoso só aumentava a inquietude. Os hóspedes olhavam com as bocas abertas, absorvendo cada instante daquela cena escalofriante. Dívida? O nó na garganta de Júlia parecia insuportável. Ela não sabia se deveria se envolver ou fugir. O sentimento de desespero cresceu, e uma parte dela queria entender. Klaus, o que está acontecendo? Ele virou-se para ela, os olhos mostrando uma mistura de medo e urgência. Júlia, não é o que você está pensando. Ele não deve estar aqui. A confusão dela era palpável, um dilema existencial que a deixava tonta. O homem, com um olhar ameaçador, não parava de repetir. Você vai pagar por tudo que fez, Klaus. Eu sei o que você esconde. Um grito cortou a sala. Um funcionário havia tropeçado e derrubado uma bandeja. Aproveitando a distração momentânea, Klaus usou isso para se afastar do confrontador, mas o clima se tornava cada vez mais tenso. André tentou intervir, mas o homem não prestava atenção. E então, a bomba veio. De repente, ele apontou para Júlia. Aí está você, a peça que faltava. Você não sabe, mas é parte disso. Ela é a chave. Uma onda de choque percorreu a recepção. Júlia mal podia processar as palavras. O que ele estava insinuando? Um frio intenso lhe percorreu a espinha. O que mais Klaus havia escondido? A palidez de Klaus, suas mãos tremendo enquanto observavam a interação, deixaram Júlia sem palavras. O peso de um segredo antigo começou a despontar no ar, e a relação que eles haviam começado a construir desmoronava perante seus olhos. Klaus se aproximou, o desespero claro em seu olhar. Júlia, por favor, eu posso explicar. Mas ela mal conseguia ouvir. O impacto das revelações pendia no ar como uma tempestade prestes a estourar. Júlia estava paralisada, repleta de perguntas que não podiam ser respondidas. O caos se instalou, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, as luzes do hotel piscavam e então apagaram, mergulhando todos na escuridão. Gritos e murmúrios tomaram conta, enquanto a incerteza se espalhava como um incêndio. Júlia, perdida em meio ao pânico, não sabia para onde ir. Mas uma coisa lhe era clara: havia muito mais em jogo. A verdade estava prestes a ser revelada, e a cada segundo as peças do quebra-cabeça se espalhavam mais. O que Klaus escondia? E, acima de tudo, o que significava realmente ser parte disso? O caos da recepção foi interrompido por um estrondo, e as luzes piscavam sem parar. O frio na espinha de Júlia se intensificou, enquanto os murmúrios se transformavam em gritos de pânico. O homem ameaçador que havia entrado, seus olhos queimando de raiva, parecia se mover em câmera lenta, enquanto se aproximava de Klaus. A tensão no ar era palpável, e Júlia sentia o coração aos pulos. Como se estivesse assistindo a tudo de fora. Você não pode fugir do que fez, Klaus. A voz do homem ecoou na sala, cortando a atmosfera como uma faca. O que Klaus havia escondido? A cabeça de Júlia girava, tentando conectar as peças. Ela olhou para Klaus, esperando um sinal, uma explicação, enquanto o homem ameaçador continuava a avançar. Klaus gritou, mas a ordem era como um sussurro perdido no meio da comoção. Mais atrás, André, o proprietário,
tentava apaciguar a situação, mas suas palavras eram em vão. O tumulto aumentava, e todos pareciam mais interessados no espetáculo do que em ajudar. E então, como um estalo, a porta da recepção se abriu ainda mais e alguém entrou, interrompendo o confronto. Era uma mulher, com um olhar determinado e um brilho que transparecia confiança. Ela se destacou entre a confusão. O coração de Júlia disparou enquanto reconhecia os traços da mulher, uma imagem do passado que havia tentado enterrar. "Parado, Max!" A mulher gritou, sua voz cortante se elevando acima do clamor. Os olhos do homem ameaçador Max se estreitaram e ele hesitou. "Você não sabe o que está fazendo. E você não sabe com quem está lidando." A mulher avançou, sua presença poderosa quase anulando a tensão que preencheria a sala. "Klaus, me fala que você não se meteu nisso novamente." Os rostos dos hóspedes estavam perplexos. A interação parecia um jogo de xadrez, onde cada movimento pesava toneladas. Júlia sentiu-se desorientada, sem entender o que estava acontecendo. Quem era aquela mulher? Klaus balançou a cabeça, desesperado. "Eu estou tentando resolver, Eliana. Não posso deixar que você se envolva." E foi nesse momento que Júlia percebeu. Eliana não era apenas uma desconhecida. Era mãe de Klaus. O choque lhe atingiu como uma onda. Mas a revelação não parou por aí. Um sussurro atravessou seu pensamento. "Então ela não é apenas a mãe dele, mas a minha também." Júlia congelou, as palavras ecoando dentro da sua cabeça. As peças estavam mudando, formando um quebra-cabeça assustador e confuso. Max percebeu a hesitação e atacou. "Klaus, você é um traidor, e essa garota é a chave para tudo." As palavras atingiram Júlia como um golpe físico. O que ele estava insinuando? Uma onda de perguntas a invadiu. O que Klaus havia escondido? E o que fazia dela a chave? "Não, isso não pode ser verdade!" ela gritou, a voz embargada de pânico e confusão. Os rostos ao seu redor se viraram para ela, murmurando, cada um absorvendo o que estava se desenrolando diante de seus olhos. O ambiente parecia estar prestes a explodir. Nesse momento de discordância e revelações dramáticas, as luzes do hotel piscavam novamente, e a eletricidade começou a falhar. A recepção mal iluminada tornou-se um cenário de terror. O silêncio súbito penetrava como uma dentada de gelo. O que Klaus realmente havia escondido? E por que ela, uma faxineira, estava no centro dessa tempestade? O olhar desesperado de Klaus fez seu coração acelerar. "Júlia, você precisa saber a verdade." Mas ela não queria ouvir. Havia muito mais em jogo agora. O que era real e o que era uma mentira? O caos finalmente eclodiu e as luzes apagaram de vez, mergulhando todos na escuridão. O medo e a incerteza impregnavam o ar. Uma nova revelação estava prestes a surgir. Mas que custo isso teria? Júlia estava prestes a descobrir mais do que esperava, e cada segundo parecia atormentar sua alma. Enquanto a escuridão engolia a recepção, o coração de Júlia batia descompassado. O frio na espinha parecia se intensificar a cada segundo. O pânico tomou conta da sala. As luzes apagaram de vez, e a tensão aumentou. Gritos, murmúrios. Tudo se misturava em uma cacofonia desesperadora. "Júlia!" Klaus gritou, sua voz cortando através da escuridão. "Fique perto de mim." Mas a confusão tomou conta dela, e ela não sabia para onde ir. Max, a figura ameaçadora, avançou na escuridão, em busca de Klaus. A tensão era insuportável. Júlia prendia a respiração, quase sentindo o que estava prestes a acontecer. O movimento dos hóspedes se tornava frenético. E então um grito ecoou. Era André, o proprietário do hotel. "Chame a segurança", ele bradou, sua voz subindo do desespero ao comando. Mas no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Um estalo alto cortou o ar, como se algo tivesse quebrado. Um impacto, e as luzes voltaram a piscar, antes de se acenderem lentamente.
revelando uma cena insana. Klaus estava no chão, segurando o braço, com uma expressão que misturava dor e choque. O que aconteceu? Júlia, confusa, correu até ele, sua mente girando. Max observava com um sorriso sádico. Você pensou que poderia escapar, Klaus. Você estava tão próximo. Perto de quê? Júlia perguntou, sua voz trêmula. Um mar de perguntas a inundava. O que estava acontecendo? O que Max queria? Klaus olhou para ela, seu rosto pálido. Eu não sei. Eu não sei o que ele quer de mim. Eu apenas queria uma chance. A urgência nas palavras dele a atingiu como um soco no estômago. E então, a reviravolta. Eliana, a mãe de Klaus, pisou para a frente. Sua expressão, antes determinada, agora repleta de desespero. Max, você não pode. A verdade não pode vir à tona. O silêncio pairou no ar, pesado e eletrizante. Júlia sentiu que a terra havia desaparecido sob seus pés. A verdade? Que verdade? O que Max estava escondendo? E por que a presença de Eliana parecia ter mudado toda a dinâmica? Você não deveria estar aqui, Eliana. Você fez a sua escolha. Max disse, cutucando as feridas. E agora estou aqui para cobrar a dívida. As palavras pairaram, entrelaçadas com um clima de tensão insuportável. Júlia piscou, tentando pensar. Uma escolha? Uma dívida? O que Eliana fez? Klaus, chorando, continuava a se apoiar em Júlia. Eu tentei encontrar você, Júlia. Eu precisava entender. Entender o quê? Ela gritou, frustrada. Entender que tudo isso é uma grande mentira? Não, não é mentira. Eliana interveio, sua voz alta, firme. Ela parecia prestes a entrar em colapso, mas algo em sua expressão se manteve inquebrável. Klaus, você precisa saber que você não é quem pensa que é. Júlia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que isso significava? O olhar de Klaus, cheio de confusão, refletia a devastação que se formava. Não, isso não é verdade, ele sussurrou, mas a insegurança em sua voz era clara. Max sorriu, satisfeito. Agora tudo irá se resolver. A verdade sempre vem à tona, Klaus. E quando isso acontecer, você estará perdido. O silêncio pesado ressoava. O que mais havia ali? O que significava aquilo para eles? Júlia olhou para Klaus, cujos olhos estavam cheios de desespero, mas havia um foco em seu olhar. O que mais ele escondia? O que Eliana não disse? As luzes da recepção piscavam novamente, como se fossem o reflexo das emoções instáveis. Uma tempestade estava por vir. Uma revelação estava prestes a alterar tudo. E no meio de tudo isso, Júlia se perguntou: quem realmente era Klaus? E quem eram eles, afinal? As respostas estavam mais próximas do que podiam imaginar, mas a cada segundo menos claras. Enquanto a escuridão engolia a recepção, o coração de Júlia batia descompassado. O peso das revelações pairava no ar, e ela se sentia perdida em um turbilhão de emoções. E então, no meio do caos, ouviu um som distinto, como um estalo vindo de algum lugar atrás dela. Uma figura emergiu na escuridão. São vocês, novamente. A voz era familiar, apesar do tom ameaçador. Eliana. A mãe de Klaus deu um passo à frente, e os olhares de todos se voltaram para ela. Por que você está aqui, Max? O desprezo em sua voz era evidente. Isso não é sobre você, Eliana. É sobre o que Klaus esconde. Max, que deveria ser somente uma figura ameaçadora, agora parecia ter um controle inesperado da situação. A preocupação nos olhos de Klaus era palpável. Klaus se levantou com dificuldade, tentando a todo custo manter a cabeça erguida. Eu não sei do que você está falando. Mentiroso! Max gritou, avançando para Klaus. Entre eles, a tensão era elétrica. Então, como um dínamo, o clima mudou. Eliana gritou: Espere!
A verdade deve ser dita. Sean não é seu irmão, Klaus. O silêncio que se seguiu foi atordoante. Uma onda de choque percorreu o grupo, e o olhar de Klaus escureceu. O que você disse? Sean é o filho que eu tive com seu pai, não você. Você não é quem pensa que é. As palavras de Eliana cortaram o ar, e cada um dos presentes ficou paralisado. Julia tremeu, buscando sentido em tudo aquilo. E agora, além de ser a chave para o mistério de Klaus, ela era também uma parte dessa nova revelação. Max sorriu com um brilho triunfante nos olhos. Viu? A verdade sempre aparece, meu caro. Você viveu uma vida de mentiras. E agora, todos vão saber. Klaus balançou a cabeça, lutando para processar. Ele olhou para Julia, buscando apoio. Mas isso não faz sentido, Eliana. Por que você nunca me disse? Eliana respirou fundo, um turbilhão de emoções desmoronando sobre ela. Eu não queria te envolver nisso. Seu pai faz parte de um mundo sombrio que eu tentei deixar para trás. Nesse momento, um barulho repetido ecoou da entrada do hotel. Julia virou a cabeça e viu um grupo de homens com uniforme de segurança entrando. O que está acontecendo aqui? Um dos seguranças perguntou, olhando ao redor, percebendo o clima tenso. É um mal-entendido, Max disse, com um sorriso de desprezo, quando realmente parecia ser algo muito mais grave. Nada que você possa resolver. Klaus virou-se, enfrentando Max, seu rosto repleto de determinação. Você não irá fazer nada. Eu não tenho mais medo de você. Ah, mas você deveria ter medo, disse Max, com um olhar penetrante. O jogo apenas começou, e você, Julia, é a peça mais importante desse tabuleiro. Você é quem está prestes a mudar tudo. Coração acelerado, Julia se sentiu presa. O que Max queria dizer com isso? O que mais ele sabia? E como ela, uma simples camareira, se tornou o centro dessa bagunça toda? A tensão aumentou quando um terceiro personagem, uma mulher desconhecida, entrou na recepção. O que está acontecendo aqui? Ela exclamou, suas palavras imediatamente capturando a atenção de todos. Você precisa se afastar, Max disse, os olhos brilhando com ameaça. Não há lugar para você neste jogo. A mulher se destacou, sua presença forte. Eu não estou aqui para discutir. E sem aviso, puxou um objeto da bolsa. Era um pendrive. Se você quer a verdade, aqui está a fonte. Julia e Klaus se entreolharam, perplexos. Todo aquele tempo, segredos estavam guardados e agora podiam estar prestes a serem revelados. Corpos tensos, a recepção carregada de expectativas. O que havia no pendrive? Max pareceu perder o controle por um segundo. Você não pode fazer isso. Watch me. A mulher respondeu, mas a presença dela não era apenas misteriosa. Era carregada de poder. O que exatamente ela representava? E como se encaixava nesse quebra-cabeça tumultuado? A escuridão parecia se apertar ao redor deles novamente, e o coração de Julia palpitava com a possibilidade de novas revelações. Ela estava prestes a descobrir verdades que poderiam mudar tudo. A pergunta que não saía de sua mente era: quem realmente era Klaus? E qual seria o custo de finalmente saber a verdade? O clima estava prestes a explodir, e tudo o que ela sabia poderia desmoronar em um só instante. O pendrive estava prestes a jogar todos em uma nova realidade que poderia destruir o que restava de suas vidas. A atmosfera estava eletricamente carregada, e a próxima verdade poderia ser devastadora ou libertadora. Enquanto a escuridão engolia a recepção, os olhos de Julia fixaram-se no pendrive que a mulher tinha em mãos. Era como se a verdadeira razão para toda aquela confusão estivesse prestes a ser revelada. Uma tensão quase tangível pairava no ar, e ela podia sentir o cheiro do medo misturado à adrenalina. Dê-me isso! Max gritou, avançando com um movimento brusco. A mulher, sem hesitar,
segurou o pendrive com firmeza e disparou. A verdade é que todos aqui têm segredos. Mas você, Max, está prestes a perder tudo. O olhar dela era de aço, determinado. Klaus ainda estava no chão, com a expressão desolada, e Julia ajeitou-se ao seu lado. Ela precisava entender. Max, o que você quer? Qual é toda essa história? Mas a resposta não veio. O homem simplesmente riu, um riso cruel que refletia a escuridão de um plano muito maior. A mulher avançou passo a passo em direção a Max. A verdade está aqui, ela disse, levantando o pendrive. E você não pode controlá-la. A confiança dela parecia impenetrável, mas ele não tinha intenção de se render. E num instante, tudo mudou. Max, com um movimento rápido, arrancou uma arma do bolso. Ninguém se mexe. Isso é entre mim e Klaus. O grito dele reverberou pela recepção e todos pararem, um silêncio mortal tomando conta. As luzes piscavam de novo, enfatizando a gravidade da situação. O coração de Julia disparou. O que estava acontecendo? Aquela noite, aquele hotel luxuoso, e agora um homem armado. Ela queria entrar em ação, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. Klaus ergueu-se de um jeito desajeitado, uma mistura de desespero e raiva no rosto. Você não precisa fazer isso. Temos como resolver tudo. As palavras dele mal saíam, sufocadas pela tensão crescente. Resolver? Max retrucou, o olhar fixo em Klaus. Você não entende, eu só quero o que é meu. E agora, com a entrada dessa mulher, tudo se complica ainda mais. E olhou para Julia e riu de forma sombria. Você nem sabe o que está prestes a descobrir. Você e Klaus, vocês são muito mais conectados do que imaginam. Julia franziu a testa, o mundo ao seu redor parecendo girar. O que você está insinuando? Sua voz soou mais firme do que se sentia. A cada palavra de Max, ele se tornava um vilão ainda mais insidioso. Eles podem não saber, Max respondeu, desviando o olhar para Klaus. Mas você e Julia estão ligados. Meus planos envolvem muito mais do que uma simples briga de família. Vocês são a chave para um legado que nunca deveria ter emergido. O clima ficou frio instantaneamente. Um legado? Julia olhou para Klaus, que parecia completamente perdido. Que legado? O que Max havia escondido por tanto tempo? Antes que pudesse se aprofundar em seus pensamentos, um rugido estrondoso cortou a tensão. A porta da recepção foi derrubada com um choque. Um grupo de homens uniformizados entrou, com expressões enérgicas. Polícia! Todos no chão! A voz firme do policial transbordava autoridade. Max ficou imóvel, num impasse, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. O que havia de tão importante naquele pendrive? O lugar estava prestes a regurgitar segredos obscuros, e dúvidas sobre quem realmente Klaus era começaram a despontar. Julia olhou para Klaus, e no fundo era como se um fio tivesse sido cortado. Klaus, o que mais você nunca me contou? Ela queria saber. Uma parte dela estava aterrorizada, enquanto a outra ardia com a certeza de que as respostas estavam a um passo de distância. As palavras de Max ecoavam em sua mente. Vocês são a chave. Mas a cena estava tão caótica que tudo poderia mudar a qualquer momento. E naquela fração de segundo entre a desconfiança e a revelação, Julia percebeu que o verdadeiro choque ainda estava por vir. Uma dúvida inquietante precisou surgir. Até onde isso iria? O que mais poderia ser revelado quando todos pensavam que a verdade estava na palma da mão? A única certeza era que a noite ainda guardava muitos mistérios. A tensão na recepção era palpável, quase tangível. A presença dos policiais trouxe uma nova urgência. Mas o que Max fazia com aquela arma ainda pairava sobre todos como uma sombra. Os olhares estavam fixos, algumas pessoas tremiam, outras sussurravam, tentando entender a catastrófica reviravolta daquela noite.
Klaus, levante-se, Julia exclamou, puxando o braço dele para ajudá-lo a se levantar. Mas seus olhos estavam fixos em Max, que respirava com dificuldade, como uma besta encurralada. O que você quer de nós, Max? A pergunta escapuliu, mas a resposta não era certa. O homem só sorria, um sorriso malicioso que refletia a escuridão dentro dele. Eu só quero fazer justiça, Max gritou, e a voz dele tinha um eco cru, carregado de veneno. Vocês não entendem. Eu tenho razões para fazer isso, razões que queimam dentro de mim. E vocês, Julia, você é apenas uma peça nesse tabuleiro. Nesse momento, a mulher que segurava o pendrive olhou para trás e viu os policiais se aproximando. Um de seus companheiros, um ex-militar com olhos frios como duas pedras, girou a cabeça, analisando a situação com Max gritou, como se a luz fosse um espectro que ele temia. Você não pode fazer isso! A verdade não é para você! E antes que alguém pudesse reagir, a luz explodiu em uma onda de energia. A recepção inteira foi invadida por um clarão ofuscante, e quando a luz se dissipou, o ambiente mudou de forma tão rápida que Julia mal teve tempo de compreender. Ela olhou para todos ao redor e, com horror, percebeu que ninguém estava no mesmo lugar. Max havia sumido, assim como os policiais. A recepção do hotel estava vazia, imersa em um silêncio de morte. O barulho estava agora atrás de uma parede invisível. Apenas ela, Klaus e a mulher permaneciam. Onde está todo mundo? Julia perguntou, o pânico subindo como uma onda. Estamos fora do tempo, a mulher respondeu, sua voz agora calma e serena, mas com uma gravidade que fazia o coração de Julia disparar. Este pendrive contém segredos que vão além da compreensão de vocês. Segredos? Klaus questionou, a confusão estampada em seu rosto. Você está dizendo que... Ele foi interrompido por um grito que ecoou pela sala. Não era o grito de medo que se esperava, mas algo mais profundo, como se a própria realidade estivesse rasgando. Julia viu uma sombra formar-se na porta, e ela sentiu o coração estourar. Uma figura, enevoada, apareceu. Era Max, mas havia algo diferente. Até sua aparência parecia mais nebulosa, quase etérea. Vocês estão realmente dispostos a descobrir a verdade? Ele sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era uma expressão de liberdade misturada com desespero. Você não pode escapar do que fez, Max, a mulher gritou, tentando se afirmar. Mas a figura mudou, como se estivesse se moldando ao tempo e ao espaço. A luz do pendrive pulsou novamente, e quando Julia estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, a mulher olhou para Klaus e para Julia com uma intensidade inquietante. Vocês não entendem. O que Max sabe vai mudar tudo, e a conexão de vocês com ele é muito mais complexa. As palavras dela pairaram no ar. O desvio da trama finalmente foi revelado. A verdade estava entrelaçada em um passado que eles nunca conheceram. E ao olharem para o pendrive, Julia e Klaus perceberam que estavam prestes a desvendar algo que poderia arruinar suas vidas para sempre. Lá no fundo, Julia entendia. A escolha estava diante deles. O que fariam agora? A vida que conheciam poderia nunca mais voltar. Enquanto a sombra continuava a se contorcer em imagens indistintas, a pressão do momento os forçava a decidir. O que realmente era a conexão que tinham com Max? E que segredos poderiam ser mais devastadores do que imaginavam? A resposta estava muito mais próxima do que pensavam. E as palavras, você é a chave, ecoavam intensamente em suas mentes, como um alerta de que a tempestade apenas começara. Enquanto a luz do pendrive pulsava, uma sensação de pânico tomou conta de Julia. O que aquele brilho significava? Ela olhou para Klaus e para a mulher, esperando respostas, mas o silêncio era ensurdecedor. A tensão estava no ar, quase elétrica. Max parecia se tornar uma sombra, seus contornos se desfazendo, enquanto a luz do pendrive o cercava. Vocês não sabem o que estão prestes a liberar, Billy gritou,
tentando se manter firme. Mas as palavras soaram como um desesperado apelo. A mulher, que ainda segurava o pendrive, deu um passo à frente. A verdade é mais poderosa do que suas mentiras, Max. Você não pode controlar isso. Ela estava determinada, e sua voz ecoava a autoconfiança. E então, de repente, o pendrive pareceu vibrar com mais intensidade. Um zumbido começou a encher a sala, uma frequência estranha que fez todos se encolherem. Júlia cobriu os ouvidos, sentindo o coração disparar. O zumbido se intensificou, e em um instante a luz explodiu em um flash ofuscante. Júlia foi empurrada para trás, e tudo ficou em silêncio novamente. Quando a névoa se dissipou, todos estavam em lugares diferentes. Instintivamente, Júlia olhou ao redor. A recepção do hotel havia desaparecido, e eles estavam em um corredor comprido e mal iluminado. As paredes eram de tijolos expostos, e o ar estava opressivo e frio. O pendrive, que antes parecia uma chave para um segredo, agora estava fora de alcance. Antes que Júlia pudesse absorver o que aconteceu, ela percebeu que Klaus não estava mais ao seu lado. Ela olhou em volta, e seu peito se apertou, vendo Max se afastar em direção ao fundo do corredor, com a expressão de quem havia vencido uma batalha. "Klaus!" ela gritou, mas a ecoação da palavra parecia não atingir mais ninguém. O corredor estava deserto, e ela não conseguia encontrar ninguém além de Max. A angústia começou a tomá-la. O que tinha acontecido? Onde estava Klaus? Enquanto se movia, uma porta se abriu no final do corredor. Uma luz brilhante emanava de dentro, e Júlia sentiu um chamado. Ela correu na direção da luz, sem saber se estava fazendo a coisa certa. Dentro da sala, uma cena a paralisou. Klaus estava lá, mas não era o Klaus que ela conhecia. Olhando mais de perto, algo estava errado. Ele estava em um tipo de mesa, cercado por tecnologia que parecia vir de um filme de ficção científica. Sua expressão era de confusão e agonia. "Klaus!" ela gritou, correndo em direção a ele. Mas à medida que se aproximava, uma força a impediu. Umas barras de luz a separavam dele, como se um muro invisível estivesse presente. "Klaus, o que aconteceu?" O desespero em sua voz reverberou. Ela queria tocar, sentir que ele estava ali, que tudo estava bem, mas Klaus parecia paralisado, suas emoções ocultas. "Júlia, você não deve estar aqui." Ele tentou gritar, mas sua voz soou distante e abafada. Era como se algo estivesse o prendendo, em uma força que ele não conseguia dominar. "Eu não entendo. O que está acontecendo?" Ela sentiu as lágrimas ameaçarem escapar, mas não podia desistir. Klaus se virou, seu olhar cheio de desespero. Então, de repente, uma voz ecoou no ambiente. Era a mulher, agora aparecendo atrás de Júlia. "Você precisa entender, Júlia. Klaus não é quem você pensa que é. Ele não está apenas ligado a Max, mas a algo muito mais profundo." O choque nas palavras dela gelou Júlia. "O que você quer dizer com isso?" A mulher avançou. "Klaus, ele é parte de um projeto. Um experimento que envolve mais do que dinheiro. Ele é uma peça de um quebra-cabeça maior, e Max está em busca do que ele realmente representa." Cada palavra era como um tapa no rosto de Júlia. "Um experimento? Klaus?" O mundo dela começou a desmoronar mais uma vez. A mulher olhou nos olhos de Júlia, sua expressão tornando-se sombria. "Ele não sabe como foi criado. Max só quer usar o potencial dele. Você precisa decidir o que fará agora. A verdade sempre tem um preço, e esse pode ser alto." Os pensamentos explodiam na mente de Júlia. A dor, o desgaste emocional, tudo se misturava. O que isso significava? Estaria Klaus ciente do que estava envolvido? O que era verdade e o que era mentira? Tudo pareceu girar, e a única certeza que Júlia tinha era que algo devastador
estava prestes a ser revelado. O eco da verdade estava prestes a atingi-los, mas a pergunta mais crucial permanecia. Até onde ela iria para salvar Klaus? Mesmo que a verdade pudesse destruir tudo o que eles conheciam. O impulso a levou ao limite, e com todo o peso da revelação sobre seus ombros, a incerteza do futuro agora era uma sombra ainda mais profunda. O que a mulher disse ficou ecoando na cabeça de Julia. Klaus não é quem você pensa que é. O significado daquelas palavras a deixava em estado de choque. Ela se virou para Klaus, buscando qualquer sinal de que ele também entendia a gravidade da situação. Klaus, ela gritou, seu coração batendo rápido. O que ela quer dizer com isso? Mas ele parecia distante, como se estivesse escondido em seus próprios pensamentos. Eu não sei, Klaus respondeu, a voz embargada e cheia de desespero. Eu sempre pensei que era apenas um funcionário do hotel. O horror em seu olhar era palpável. A mulher avançou, decidida. Não é só isso. Você foi criado como parte de um projeto secreto, um experimento. A vida que você vive, os momentos que você passou aqui, tudo foi cuidadosamente planejado. Julia olhou para ela, incapaz de processar todas aquelas informações novas. Como assim o experimento? Seus lábios estavam secos e a garganta apertada. Por que isso está acontecendo? Porque Max estava por trás de tudo. Ele está tentando controlar a verdade, mas não pode. Vocês dois estão conectados de uma maneira muito mais profunda do que imaginam. Cada palavra dela era como um soco, e as emoções de Julia estavam à flor da pele. A conexão? Klaus murmurou. Mas como? Ele parou. A expressão no rosto mudava, como se uma ideia horrível estivesse começando a tomar forma. Antes que Julia pudesse perguntar mais, o ambiente ao redor começou a se alterar novamente. O chão vibrou sob seus pés, e uma dor intensa atravessou sua cabeça. Uma visão rápida a atingiu, mostrando rostos familiares, memórias distorcidas e uma explosão de luz. Max surgia frente à porta, como um espectro ameaçador. Vocês não entendem. Tudo isso é uma armadilha. E você, Klaus, é mais importante do que imagina. As palavras dele eram como um sussurro insidioso, alimentando a confusão. Importante? Para quem? Julia perguntou, a frustração crescendo dentro dela. O que você quer de nós? Mas então, uma mudança abrupta aconteceu. Um estalo retumbante ressoou pela sala, e Max caiu de joelhos, sua expressão se contorcendo em dor. Não pode ser! Ele gritou, olhando para o pendrive que a mulher ainda segurava. O brilho aumentou, saturando o espaço com uma luz quase opressiva. E então, tudo escureceu. Quando a luz voltou, Julia se viu em um lugar diferente. Não na sala de experimentos, mas em uma espécie de laboratório. O ar estava pesado e um frio intenso cortava. Estranhos equipamentos estavam dispostos ao redor, e desenhos de Klaus e sua mãe estavam espalhados pelas paredes. Mesas cheias de papéis, com notas manuscritas e gráficos que ela não conseguia decifrar. Não pode ser, Klaus disse entre dentes, olhando em volta, claramente em choque. Isso é um laboratório. A mulher se aproximou rapidamente, pegando um papel do chão. Aqui estão as provas. Você não é filho de Eliana. Seu DNA foi manipulado para criar o filho perfeito, uma intenção de trazer algo à vida que nunca deveria ser. Um silêncio horrendo tomou conta do espaço. Klaus estava pálido como um fantasma, prestes a desmoronar. A sensação do chão sob seus pés pareceu vacilar, como se a verdade estivesse desmoronando ao lado dele. E nesse momento, algo ativou um dispositivo próximo e um ecrã se iluminou. A imagem de uma mulher muito parecida com Julia apareceu, mas com olhos frios e distantes. E quando a mulher começou a falar, a voz cortou a sala.
Klaus, você não pode fugir do que realmente é. Você é parte de mim. Meu irmão. O impacto da frase atingiu como uma onda. Júlia tremeu. Suas mãos cobriram a boca. Não, isso não pode ser verdade. O desespero tomou conta dela. Ela olhou para Klaus, que paralisou. O que ela acreditava ser verdadeiro havia sido arruinado em um único momento. A vida deles nunca mais seria a mesma. O que está acontecendo? Klaus perguntou, sua voz falhando. E a mulher respondeu, sua voz cheia de um poder sombrio. O que começa em trevas deve terminar em luz. Mas a escolha agora é sua, Klaus. Você vai aceitar o que realmente é? Agora, tudo estava em jogo. As revelações se acumulavam, e o medo estava no ar. O futuro de ambos se desenrolava. Um novo caminho se apresentando. Mas que custo isso teria? Uma nova revelação estava prestes a mudar tudo novamente, e a dúvida pairava como uma névoa pesada em suas mentes. Klaus olhou para a tela iluminada. Sua expressão um misto de horror e confusão. Irmão, como isso é possível? O ambiente antes carregado de intriga agora pulsava com revelações devastadoras. A mulher parecia preocupada, mas firme. Você tem que entender, Klaus. Aquela ligação é a razão da sua existência. Júlia sentiu o chão sob seus pés tremer. Por que não me contaram o que está acontecendo aqui? A dor enroscou seu coração como um espinho. A sala estranha estava cheia de segredos, que pareciam lançá-los em um abismo sem fim. Desesperado, Klaus virou-se para Max, que agora observava de longe com um sorriso sombrio. Você manipulou nossa vida. O que mais você tem a esconder? Max deu um passo à frente, a confiança transparecendo. Vocês não têm ideia do potencial que tem. Você é parte de algo maior, Klaus. E Júlia, você está no centro disso. O que quer que aconteça agora, vocês precisam decidir juntos. O ar estava espesso, como se a realidade ao redor deles estivesse se desfazendo. Enquanto as luzes tremeluziam, uma ideia se enraizava em Júlia. Nós não precisamos disso, Max. Não vamos ser suas marionetes. A determinação em sua voz crescia, apesar do medo que a cercava. Klaus confirmou, assentindo, mas o olhar de Max estava cheio de desprezo. Vocês acham que têm escolha? A verdade vai se revelar, quer queiram ou não. E quando isso acontecer, vocês estarão mais próximos do que imaginam. Uma onda de raiva e dor irrompeu em Klaus. Você não vai fazer isso. Eu não sou o que você pensa. Ele deu um passo à frente, tentando enfrentar o homem que o maltratou. E de repente, o pendrive na mão da mulher brilhou. Um clarão envolveu a sala e, em um sopro, as paredes começaram a mudar. A sensação de flutuar os envolveu, como se estivessem sendo puxados, redepositados em outro lugar. E então, como um filme que muda de cena, eles estavam em um ambiente acolhedor. Um lar. Mas não era qualquer lar. Era o que deveria ter sido. Fotografias antigas de momentos felizes pareciam acompanhar seus olhares. É aqui que tudo começou, a mulher sussurrou. Os olhos de Klaus se arregalaram, percebendo a verdade que se desdobrava. Este é o nosso passado, nossa memória. Uma compreensão profunda iluminou seu rosto. Eu não sou uma vítima. O poder nas palavras reverberava na sala. Júlia olhou para ele, o choque dando lugar à esperança. Nós podemos fazer isso juntos. O calor entre eles cresceu, uma conexão inquebrantável se formando. E então a mulher tomou a frente mais uma vez. Mas a escolha final é de vocês. A verdade pode ferir, mas também pode curar. Aceitem o que são ou voltem a viver na escuridão. Klaus respirou fundo, seus olhos transmitindo a determinação que ardia dentro dele. Ele segurou a mão de Júlia com força. Não vamos permitir que Max nos controle mais. Vamos enfrentar isso de frente. Neste momento, algo se distorceu na sala. As paredes tremulavam. O pendrive pulsava com uma energia desenfreada,
E Max, que até segundos atrás parecia seguro, agora estava começando a hesitar. Vocês não sabem o que estão fazendo. Mas, finalmente conscientes, Klaus e Julia se voltaram como um só. E, sem hesitar, abriram o pendrive. A luz explodiu, injetando em suas veias a verdade que marcaria suas vidas para sempre. Uma escolha estava prestes a ser feita. E a verdadeira pergunta pairou no ar, cheia de possibilidades. Quem eram eles agora? O que aconteceria a partir daqui? Não deixe que essa história acabe aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, pois apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.